Muito bem. Eu sou o Tarcísio da Silva Carvalho, sou um dos oficineiros aqui do SNTI. E esse é o... Pode falar aí, fala o seu nome aí, se apresenta, meu irmão. Eu sou Leonardo Veríssimo, sou pastor também da IPB e também sou um oficineiro. Uau, eu esqueci de falar que eu também sou pastor da Igreja Presbiteriana de Registro. Você é pastor de qual igreja? Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista. Eu sou lá de Registro, no Vale do Ribeira. Uma coisa interessante, antes de continuar, começar nossas perguntas, ping-pong aqui. Leonardo foi meu contemporâneo no seminário. Estudamos juntos, né, Leonardo? Durante 3 anos, né? Eu estava no 2º ano quando você chegou, é isso, né? Isso. Seminário Presbiteriano de Campinas, né? Muito bem. Foi uma grande bênção, o Senhor cuidando de nós lá, nos protegendo, nos abençoando. Foi muito legal. E agora eu tenho a honra de poder fazer perguntas para você. Então, nós combinamos aqui algumas perguntas e eu vou começar aqui com a primeira. Muito bem. Senhor Leonardo, você vai dar uma oficina aqui no SNTI, mas que oficina é essa, homem? Sobre o que você vai falar, Leonardo? Conta para nós. A oficina se chama Igreja Acolhedora. Okay. E a proposta é trabalhar estratégias para acolher e incluir crianças atípicas, crianças com autismo, TDAH e outros tipos de deficiência. Interessante, Leonardo. Só nessa pergunta eu já vejo, nessa sua resposta eu já vejo a importância, um tema extremamente relevante, muito atual e que a igreja precisa refletir. Aí eu venho com a segunda pergunta. Tudo bem, mas qual é a importância disso? Isso é importante para a igreja? A igreja tem que se preparar para isso? Com certeza. Nós temos aí um dado do último censo do IBGE, sim, dizendo que no Brasil nós temos uma criança a cada 38 que é autista. Uau. Se até antes desse dado que saiu agora recente, um mês atrás, a gente trabalhava com um dado dos Estados Unidos que dizia que uma a cada 31 crianças era autista. Então, a nossa margem no Brasil é um pouco maior, mas esses dados são de 2022 e a gente tem muita dificuldade em ter precisão nesses números. Então, de lá para cá, o que se pensa, o que a gente tem como especialistas é que, na verdade, esse número é bem maior. E eu estou falando só do autismo, 1 para 38. Depois disso, a gente tem inúmeras outras síndromes e transtornos, sim, que colocaria uma quantidade relevante de crianças nessa faixa. Uau. E a igreja precisa ter ferramentas para lidar com elas. E um texto que eu gosto muito é o do Filipe com o eunuco, né? E aí tem a pergunta, né? Você entende o que você lê? E parece muito simples responder, né? Então eu vou anunciar para você. Mas como que a gente anuncia para crianças que têm déficits intelectuais ou que não são verbais ou que têm dificuldades de concentração? Sim. Então são todos desafios que, é claro, são muito maiores do que a gente consegue fazer em uma oficina, mas pelo menos para sensibilizar e uma orientação sobre como começar a caminhar aí. Olha só, uma matemática rápida que eu fiz aqui na minha mente quando você falava. Um município com, vamos dizer, um vilarejo com 1.000 pessoas, ela vai ter mais ou menos ali umas 20 crianças nessa situação. Pensando só no autismo. Só no autismo. Olha a importância disso. E olha o quanto que nós talvez não avançamos mais na pregação do evangelho, justamente por não saber como lidar, ou por não querer saber também. Essa é uma questão importante, nós não queremos ser negativos aqui, mas estamos refletindo, talvez, chegou ao ponto de ter uma oficina na Secretaria da Infância, é porque nós precisamos correr, né? Sim. Agora eu faço outra pergunta, Léo. Qual é a importância disso? Se você fosse colocar em valor de importância, não sei se a gente pode falar assim, mas qual é a importância disso? Ou isso é uma opção? É opcional, é um acessório da igreja. Cuidar de crianças especiais, como que a gente fala? Qual é a expressão? Atípicas. Crianças atípicas é um acessório? É um acessório? Não. Na verdade, a minha visão a respeito disso é que é um campo missionário. Ok. Então, até anos atrás, essas crianças, elas existiam, né? Sim. Tem gente hoje, assim, preocupado com o número do aumento de crianças e realmente a gente tem um aumento, mas a gente tem uma conscientização maior. E nós temos isso mais evidente hoje. Então, talvez antes você teria que ir a uma casa, descobrir um quarto lá no fundo em que uma criança era cuidada.
Sim. Hoje essa criança está na rua, na escola, na igreja. E hoje nós temos... Dificilmente você conversa com alguém, com um pastor, com um presbítero, e na igreja dele não tem uma criança atípica ou mais de uma criança. Tem igrejas com muitas crianças, mas eu vejo que são duas coisas nesse sentido da importância. Primeiro, é uma ordem de Jesus, é um campo missionário. Sim. A gente deve ir pregar o evangelho a toda criatura. Não tem um versículo bíblico na minha Bíblia que diz que pessoas com algum tipo de deficiência estão à parte disso. Isso. Então, embora seja mais difícil, porque tem adaptações, tem um pensamento, mas continua sendo pregar o evangelho. A gente faz muitas mobilizações, por exemplo, para aprender a língua indígena, entender a cultura, para poder pregar o evangelho para eles. E nós estamos falando de crianças que estão aqui no bairro onde a gente está vivendo do nosso lado. Então, esse é o caminho. E outra coisa são as famílias dessas crianças. Sim. Né? Então, quando a gente se aproxima dessa criança, a gente vai encontrar uma família toda que precisa de muito cuidado. E a igreja ela tem no DNA essa função, essa ferramenta, esses recursos para cuidar dessas pessoas. Perfeito. Você falou ontem numa conversa nossa, um pouco informal, você falou que quando a gente faz bem para uma criança, os pais ficam muito felizes. Com certeza. Então, uma igreja que acolhe a criança, que cuida, que compreende, que traz um ambiente, que estuda para poder cuidar daquela criança, com certeza os pais vão ficar felizes, vão ficar mais acessíveis a uma boa conversa sobre o reino e tudo mais. Isso é muito legal. Ô, Leonardo, agora uma pergunta bem legal, eu acho que essa pergunta assim, vai ser bem reveladora para nós. Como surgiu essa sua preocupação? Você acordou um dia, caiu da cama e falou assim, eu vou tratar sobre isso. Isso é importante. Conta para mim, meu irmão. Como é que foi? A verdade é que eu tenho um filho autista. Sim. E eu sou profissional da área da psicologia também, então também é uma área que eu estudo. Mas especialmente quando o meu filho foi diagnosticado, eu também fui diagnosticado. Né? Então eu tenho o que é chamado de dupla excepcionalidade, que é um autismo de nível 1 de suporte hoje, com altas habilidades, e isso parece fazer a vida ser fácil, mas não é. E a gente tem dentro do que é essa ideia de transtornos muitas variáveis, né? A figura do espectro, a palavra espectro talvez seja a que mais define tudo isso. Então, uma coisa que é muito importante para mim com relação a isso é que eu fui uma criança excluída e a igreja foi a ferramenta de inclusão para mim em muitos sentidos. E era uma igreja que, naquela época, não falava sobre isso, mas era uma igreja que estava nascendo e que era uma igreja muito viva, muito animada, muito interessada no discipulado, na evangelização. E por causa disso, essas pessoas não desistiram, ainda que eu coloquei várias barreiras e tive as minhas próprias barreiras para isso. E eles insistiram ao ponto de Deus usar a vida deles para isso. Né? Então, a igreja ela precisa ser intencional em fazer a inclusão. Graças a Deus, essa igreja lá atrás, como ela vivia esse espírito de novidade, de talvez... um desejo do primeiro amor, vamos dizer assim, do evangelho. Então, todo mundo era um alvo. E graças a Deus eu fui um alvo. Olha que legal, essa frase aí eu pensei. Todo mundo era um alvo. Olha que legal, todos têm que ser o alvo da mensagem, da pregação. Muito, muito interessante, viu, Leonardo? Interessante isso, meu irmão. Eu te conheço já há um bom tempo. Fiquei sabendo ontem, né, que você também foi diagnosticado. E muita coisa faz sentido, Léo. Né? Muita coisa faz sentido. Sempre um menino que eu admirei no seminário. E eu acho muito legal poder ouvir isso de você e você tratar isso com tanto amor. Como que é o nome do seu menino? Benício. Benício. Deus abençoe o Benício. Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como IPB, o que você... Claro, nós não viajamos aí o Brasil todo, não conhecemos todas as nossas igrejas, né? São milhares de templos e tudo mais, mas naquelas que você já andou, que você já conviveu, onde ela se posiciona? Qual é o status quo da igreja hoje com relação a esse assunto? Eu acho que tem duas coisas. A gente ainda tem um desafio grande para conscientização e, por um outro lado,
as pessoas que já estão envolvidas sentem uma necessidade muito grande de apoio. Ok. Elas precisam, assim, é difícil. Hoje a gente acessa a internet e tem inúmeras informações, mas as pessoas ainda têm dificuldade de filtrar essas informações. Perfeito. Né? Então, eu, outras pessoas, é claro, não estou sozinho nisso, mas o que a gente tem tentado fazer é que a própria igreja forneça uma direção. Porque quando a gente ouve algo que é da Secretaria da Infância, do Supremo Concílio, a gente tem uma tendência a acatar aquilo, a pensar sobre aquilo, a acolher aquilo e aplicar. Então, o que nós temos tentado fazer é isso, né? Colocar informações de qualidade nesses meios, e aí nós estamos falando de quantas igrejas, quantas pessoas a gente não pode alcançar, e não só os membros da igreja, mas quando a gente começa a ser uma igreja acolhedora, o que acontece muito na sala de recepção de consultório se uma mãe de uma criança típica diz, olha, não vá em determinado lugar porque eu fui maltratada, as outras mães não vão. Perfeito. Agora, se ela der uma referência dizendo, olha, eu fui lá, meu filho foi bem tratado, gostaram de mim, etc., essas outras mães virão. Perfeito. Então, se a igreja ocupar esse papel de ser socialmente acolhedora, né? E aí a gente vai ter a oportunidade de pregar o evangelho para a família. Né? Então, fecharia uma série de coisas importantes. Mas a IPB, ela tem tido iniciativas nesse sentido. É claro que tem diversas áreas para se pensar, missões urbanas, nacionais, transculturais e uma série de coisas. E esse é uma parte do que está dentro. Importantíssimo. Mas a gente ainda, eu diria que não estamos no zero, a gente tem caminhado, mas ainda é um caminho, ainda tem uma jornada aí. Inclusive, era essa outra pergunta que você já respondeu, mas pode pincelar um pouco. Vamos fazer uma imagem assim, de uma águia, tá? Imagine um ninho que tem uma águia ali no ninho. Então, você sabe como que é a águia quando eclode, né? Aquela coisinha frágilzinha, sem pena, até não tem nem beleza. Para falar a verdade, um filhotinho de águia não é bonitinho. Mas depois vai aparecendo ali umas penugens e parece que aquelas penas que aparecem, elas são meio sem sincronia, e depois ela vai ficando imponente e fica uma grande águia. A gente sabe que a nossa igreja, a gente sabe que ela tem vários desafios. Nesse desafio, fazendo a figura dessa águia, qual é a imagem que você enxerga da nossa igreja? Onde ela pode chegar? Ela deve estar voando alto já como uma grande águia nessa área, mas ou ela é aquele serzinho ainda informe no ninho? Eu acredito que nenhum e nem outro. Onde que ela estaria aí? Nós temos onde ela pode chegar? Iniciativas locais. Boas iniciativas locais. Mas assim, a realidade das nossas igrejas não é igual. Então a gente tem igrejas em que não tem nem sala para dividir idade de crianças. Isso mesmo. Do que dirá material, pessoas capacitadas ou mais qualificadas para isso. É claro que todo mundo que está fazendo isso faz com boa vontade, faz com coração, mas a gente tem essa dificuldade. Então, o que eu estou dizendo não é nenhuma crítica, mas é no sentido de que a igreja, quando ela oferece um material e diz, olha, isso aqui a gente pensou teologicamente, a gente pensou em todos os aspectos, as pessoas têm uma facilidade maior. Muito bom. Né? Então, uma coisa que a gente espera, de repente, acontecer aí nos próximos anos, e eu peço que todo mundo aí que está assistindo isso ore a respeito, é que a IPB tenha um órgão que direcione isso. Né? A gente não está falando só sobre autismos, a gente está falando sobre autismo, TDAH, a gente está falando sobre deficiências múltiplas, porque não é só o autismo que é importante. Todas elas são importantes. Então, esse movimento de instrução, de orientação, de segurança, eu vejo, né, para a professora que está dando a aula ali no domingo. Então ela tem um material que direciona, ela tem um caminho para fazer, ela sabe que apareceu uma situação ímpar, ela tem alguém para mandar um e-mail, fazer uma ligação, mandar um WhatsApp e falar, e aí, o que eu faço nessa situação? Né? Surgiu, então você não está sozinha, você tem esse amparo. Né? Então, eu ia fazer essa pergunta para você, da expectativa, e você já nos respondeu. Eu acredito que, para mim, ficou bem claro.
Eu não vou poder participar da sua oficina, que eu estarei também envolvido na minha oficina, mas eu gostaria muito de ouvir mais os detalhes disso. É realmente interessante. Espero muito que esse bate-papo nosso aí chegue aos nossos irmãos, aqueles irmãos que podem tomar decisões e fazer com que a igreja tome mais corpo, alce um voo aí mais rasante nessa área. Sim. Deus abençoe, Leonardo. Muito bom. Deus abençoe.